Atos capítulo 15. Semana passada nós vimos até o versículo 21, né? Deixamos do 22 em diante, ou melhor, desculpa, nós vimos até o versículo 21, isso mesmo. E hoje nós veremos a partir do versículo 22. Eu mandei para você também o material, né, o esboço do próximo estudo, o estudo de número 31, que será o capítulo 15, do versículo 36 a 41. Então, se der tempo, nós entramos nele e terminamos. Senão, nós vamos somente terminar o estudo da semana passada. Neste capítulo 15 de Atos, nós temos registrado o primeiro concílio da igreja cristã. E esse concílio, né, uma reunião entre os líderes, e como o próprio nome já diz, concílio, a ideia é conciliar ali, chegar num ponto de uma decisão que fosse adequada, né, primeiramente de acordo com a vontade de Deus e depois para o bem da igreja. Então, essa é a ideia de um concílio. A igreja presbiteriana é uma igreja conciliar. Em todas as suas instâncias, ela tem concílios. E no conselho da igreja local, você tem o concílio mais importante da igreja presbiteriana é o conselho local. Há quem pense que é o supremo concílio, né, por causa do nome, mas não é. O concílio mais importante na igreja presbiteriana é o conselho da igreja local, né? Porque é aqui que acontece o pastoreio das ovelhas. É aqui que acontece o pastoreio. Os outros concílios, eles administram as questões. Aqui nós cuidamos das pessoas, né? Então, cada concílio, cada instância, nós temos o conselho local, temos o presbitério, depois temos o sínodo, depois temos o supremo concílio. Em cada um desses concílios, os conciliares, né, os membros do concílio, os presbíteros, eles discutem as questões, discutem as situações que têm que ser resolvidas e chegam a um consenso. Foi o que aconteceu aqui em Atos 15. Nós temos o primeiro concílio que girou em torno da questão que estava perturbando a igreja dos gentios, né? Até então, nós temos visto que gradativamente os gentios estão entrando na igreja cristã, né, no livro de Atos. Começou com os judeus e agora, depois com Cornélio, os gentios foram entrando pelas portas da igreja cristã. E a igreja cristã não é só agora uma igreja destinada ao povo judeu, mas é destinada a todo o mundo, né? A todas as nações, os gentios. Só que um grupo de judaizantes, um grupo de judeus que se diziam convertidos a Cristo, também estavam dizendo o seguinte: além de crer em Jesus, você tem também que guardar alguns dos ditames da lei de Moisés, como por exemplo a circuncisão. E aí os gentios, mas isso é coisa de judeu, isso não é coisa de cristão, isso é coisa de judeu. E já havia um entendimento de que a circuncisão havia sido substituída pelo batismo. A Páscoa já havia sido substituída pela ceia do Senhor. Então por que voltar a esses ditames? Só que eles começaram a dizer que além de crer em Jesus, você tinha que também guardar alguns rituais do judaísmo. E isso trouxe um problema sério. A questão subiu para Jerusalém, e lá em Jerusalém aconteceu o primeiro concílio, e ali nós vemos os 4, né, dos grandes ali apóstolos, né, pelo menos nós vemos Tiago, Pedro e Paulo, Barnabé e outros ali estavam discutindo a questão. Os presbíteros estavam juntos ali também discutindo a questão. E nós vimos então que o assunto desse capítulo 15, como nós vimos semana passada, foi os problemas, né, crescendo com os problemas da igreja. Sempre que surge um problema na igreja, nós devemos olhar para ele como uma oportunidade de crescimento. Então nós vimos do versículo 1 ao versículo 5 que os problemas provocam desconfortos.
né? Trouxe desconforto ali para aqueles irmãos, esse problema envolvendo a circuncisão. Também nós vimos no versículo 6 a 21 que os problemas eles exigem intervenções. Nós não podemos deixar a coisa, né? Deixa estar para ver como é que fica. Não, nós temos que tomar decisões, tomar e intervir na situação, né? E foi o que eles fizeram. E hoje então nós veremos a última parte, do versículo 22 ao versículo 35, que os problemas, eles definem diretrizes, né, para a nossa vida. Eles definem diretrizes. Toda vez que nós estamos diante de um problema, que nós tivemos que tomar decisões, tivemos que lidar com o desconforto que ele trouxe, né, pode deixar, lidar com o desconforto que ele trouxe, quando nós lidamos com ele biblicamente, de forma que agrada ao Senhor, como fizeram os apóstolos e os presbíteros aqui, nós vemos que fica para a posteridade ficam diretrizes para a posteridade, né? Depois vemos que a igreja tem um trilho que ela pode seguir, né? Essas decisões servem como diretrizes, né? Vejamos isso então aqui do versículo 22 ao versículo 35, né? Vimos no versículo 12 ao versículo 21 que Tiago trouxe uma proposta, bem parecido com o que acontece nas nossas assembleias, né? Tem uma questão, aí alguém discute-se a questão e tudo mais, aí alguém levanta e diz, eu faço a proposta de tal coisa. Aí outro irmão levanta e diz, eu apoio, né? No caso aqui, Tiago levantou e fez uma proposta. E a proposta dele, como nós vimos lá no versículo 20, a proposta era que eles se abstivessem, os gentios, os cristãos gentios, se abstivessem das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Ele fez essa proposta de 4 itens que os crentes gentios deveriam guardar. Eles não precisariam se submeter aos ditames da lei de Moisés, como a circuncisão, por exemplo, ou não comer carne de porco, né, como os judeus fazem. Eles deveriam, os crentes gentios, então está falando para nós aqui, a decisão seria essa. E aí então vemos a partir do versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos. Grave o nome desse aqui, Silas, né? Ele vai aparecer daqui a pouco. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram, né, aí entre colchetes, de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo maior, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas
Fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então aqui nós temos as propostas de Tiago, elas foram acatadas por todos os apóstolos e presbíteros, os quais entenderam que as mesmas deveriam se tornar normas para os crentes gentios de todos os tempos. E de fato, hoje, isso é norma para nós. Isso está valendo para nós aqui. Até onde eu sei, não foi revogado isso. Até onde eu sei, ninguém revogou isso. Isso vale para nós hoje, né? Aquele concílio trouxe definições que não se limitaram somente àqueles tempos, mas tornaram-se regra para todos os tempos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente normatiza em nossa geração, né? Porque depois se torna algo permanente. Graças a Deus, aqui no caso, foi algo bom. Foi uma decisão dada pelo Espírito Santo, usando ali Tiago, depois usando os demais irmãos. Graças a Deus, aqui foi uma coisa boa para nós. Mas nós devemos tomar cuidado para que nós não guardemos tradições que não tenham sentido algum, tradições que não têm importância alguma e que acabam às vezes atrapalhando. Você me ouvindo falar isso dá a impressão que eu sou um anti-tradição, né? Muito pelo contrário, vocês me conhecem muito bem, sabem que eu sou extremamente apegado e zeloso com as boas tradições. Embora eu prefira muito mais ser identificado com o movimento puritano do que com o movimento tradicional, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em ser chamado e identificado por tradicional. Eu prefiro. Agora, nós devemos saber que tradição nós estamos guardando. A tradição, ela funciona como um invólucro, aquele remédio, aquele comprimido que você toma, e ele tem uma cápsula guardando o remédio ali dentro, guardando o medicamento ali dentro. Se essa cápsula não está guardando um bom remédio, está guardando um remédio vencido, então não faz sentido algum, né? A tradição, qualquer tradição que tivermos, ela tem que preservar especialmente o conteúdo do Evangelho, o conteúdo daquilo que glorifica a Deus, né? Esse é o critério para sabermos se uma tradição deve ser guardada ou não, né? Conta-se que numa igreja nos Estados Unidos, um pastor, lendo os escritos históricos, né, na época dos puritanos, ele viu que os puritanos tinham o hábito de entrar de chapéu dentro da igreja, né? Os crentes naquela época entravam de chapéu dentro da igreja. As madames, as irmãs também entravam com aqueles chapéus bem grandes, né? Com abas bem largas. E aí então ele entendeu que isso devia ser uma tradição que deveria ser trazida de volta, né? E porque identificava os puritanos. E aí alguém resolveu questionar: mas por que, pastor, isso? Não, os nossos irmãos no passado tinham esse costume dentro da igreja, então nós vamos fazer isso também. E aí então resolveram pesquisar o assunto e foram descobrir o porquê que naqueles tempos eles usavam chapéus dentro da igreja. Acontece que naqueles tempos antigos, as igrejas não tinham forro.
os pombos entravam na igreja, e você já imagina o que pombo faz, né? Era um festival de cocô. Então a forma que eles tinham de se proteger do cocô dos pombos era usando chapéu. Quando isso foi mostrado para o pastor, assim, pastor, para que não vamos usar chapéu na igreja se a nossa igreja tem forro e não tem pombo dentro da nossa igreja? Eles usavam, não era por uma questão religiosa, por uma questão de piedade, era por uma questão de higiene. Então a gente precisa tomar muito cuidado. No caso aqui, em tela, que nós estamos vendo, havia uma questão teológica muito séria envolvida aqui, que foi trazida para dentro da igreja cristã e começou a ser exigido dos irmãos algo que nem Deus exigiu deles. O que aconteceu? Então foi preciso o concílio, e o concílio trouxe essa definição. O concílio trouxe essa definição, né? E essa definição para nós hoje, é uma diretriz para os nossos dias. Agora observe que eles, aqui no texto, né, a Bíblia diz que eles elegeram então homens notáveis entre os irmãos, né? Homens notáveis. E se a gente quiser entender essa expressão homens notáveis, devemos ir lá para o versículo 26, né? Certamente eles eram eloquentes, certamente eles eram profundos conhecedores das Escrituras, certamente eram homens piedosos, mas o que é destacado na vida deles é que eles eram homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, pessoas que se arriscavam o tempo todo para pregar o Evangelho. Domingo passado nós falamos sobre isso na carta aos Hebreus, né, sobre a ousadia e a exultação da esperança que deve permanecer firme em nosso coração. Toda vez que os apóstolos, aqui em Atos dos Apóstolos, eles pediam a Deus em relação à pregação do Evangelho, eles não pediam, Senhor, amarre o inimigo, expulse o inimigo, destrua o inimigo, não. Eles pediam ousadia, coragem, confiança no poder de Deus para pregarem o Evangelho, mesmo correndo risco de morte. E esses homens expunham a sua vida o tempo todo por amor do Senhor Jesus Cristo. É isso que faz alguém ser notável. Você pode ser notável no seu trabalho, se destacar entre os seus companheiros de trabalho, pelas suas habilidades. Você pode ser notável por um talento que você tem. Mas o servo de Deus, a principal característica dele deve ser alguém que está disposto a morrer por Cristo a qualquer momento. Se existe algo notável na vida do crente, é isso. Alguém que está disposto a morrer por Cristo a qualquer momento. A qualquer momento. Já contei essa história para vocês aqui, repito, né, para quem nunca ouviu, repito. Um professor ali no Mackenzie, pastor Antônio Nascimento, uma vez ele dando uma palestra para um grupo de empresários ali em São Paulo, entre eles estava o falecido Antônio Hermílio de Moraes. E o Antônio Hermílio de Moraes perguntou para ele assim, doutor Antônio, responda por favor, qual a diferença entre o islamismo e o cristianismo? Ele estava dando uma palestra sobre o tema, né? Aí o doutor Antônio ele respondeu assim, por Alá, o Deus muçulmano, por Alá, você deve até matar. Você pode até matar. Por Jesus, você deve até morrer. Bem diferente. Por Alá, eu tenho autorização para sair matando quem não é muçulmano. Por Jesus, eu devo até morrer quando alguém quiser tirar de mim a fé. Quando alguém quiser que eu negue a Jesus, por Jesus eu devo até morrer. Bem, voltemos aqui para o texto. Então esses homens notáveis, né, Judas,
chamado Barsabás, ou seja, filho de Sabás, né? O pai dele chamava Sabás, Bar é filho, né? Barsabás e Silas, os quais acompanharam Paulo e Barnabé na entrega da carta que respondia às questões dos crentes da igreja de Antioquia, Síria e Cilícia. Escrevendo uma carta com todas as formalidades previstas, conforme nós vemos ali no verso 23, num tom cordial e fraterno, os apóstolos e presbíteros deixaram claros os seguintes pontos. Primeiro, os perturbadores eram insubordinados. Eles saíram, veja bem o texto, visto que sabemos que alguns saíram de entre nós. Irmãos, as heresias nem sempre vêm de fora. As heresias muitas vezes nascem aqui nos nossos bancos. Ensinamentos errados muitas vezes nascem dentro da igreja. E é importante a gente saber de onde está vindo esse erro, né? Se são irmãos que não compreenderam e estão cometendo um erro, devemos admoestá-los, devemos ensiná-los. No momento em que eles reconhecerem o seu erro e abandonarem o erro, tudo bem. Mas não foi esse o caso aqui. Esses homens não só saíram, né, como também eles não tinham nenhuma autorização por parte dos apóstolos e dos presbíteros. E aqui nós temos um princípio que, ainda que não está tão claro aqui no texto, mas esse texto serve de base para nós. Somente está autorizado a pregar o evangelho, a ensinar na igreja aqueles a quem o conselho, aqueles a quem os presbíteros autorizaram. É uma das perguntas do nosso catecismo maior, se não me engano, acho que é a pergunta 158, trata isso: quem está autorizado a pregar o evangelho? Está lá a resposta, acho que é na pergunta 158 mesmo, se eu não me engano. Bem, esses homens, eles eram insubordinados. Vemos que um grupo não autorizado pelos apóstolos e presbíteros saiu da igreja de Jerusalém e foi até a igreja de Antioquia perturbar aqueles irmãos. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com quem ou para quem a gente abre o púlpito da igreja, né? Eu já estou com vocês aqui há alguns anos. Vocês já perceberam, eu não abro o púlpito para qualquer pessoa. Eu não tenho o hábito de abrir um momento no culto para testemunho, alguém vir à frente e dar testemunho. Não tenho essa prática e não sinto a mínima falta dela. Alguém para pregar, para subir ao púlpito dessa igreja, tem que ser alguém que eu e o conselho conheça bem. Não é qualquer um. Não é porque vem falando em nome de Jesus, não é porque vem com a credencial de tal lugar, abrir as portas, não. Esses homens saíram de Jerusalém e foram até Antioquia. Perturbar, eles não foram edificar a igreja, eles foram perturbar. Pode ser que na intenção deles, eles queriam edificar a igreja. Mas boa intenção não é o suficiente. Se a boa intenção não vem acompanhada da verdade, ela não é suficiente. Ela não deve nem ter espaço. E esses homens aproveitaram disso. Outra verdade que fica explícita aqui na carta enviada aos irmãos é o cuidado dos apóstolos com a igreja de Cristo. Eles tão logo souberam do problema, interviram na situação e chegaram a uma definição, trataram, falta um pedaço aqui da apostila, trataram de resolver da questão quanto antes e enviaram para lá homens devidamente autorizados, conforme as palavras do versículo 26, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Observe aqui a rapidez com que eles trataram do assunto. Eles não ficaram postergando. Então, quanto antes eles tratarmos de um assunto, quanto antes resolvermos um assunto, melhor. Aquele texto de Efésios 4, 26, que é uma citação do Salmo 4, versículo 4, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, em Efésios. No Salmo irai-vos, não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A ideia é justamente isso, mantenha-se atualizado, resolva a coisa o quanto antes. Quanto mais nós deixamos a coisa ir para frente e não resolvemos, maior o problema fica e traz outros problemas. Os presbíteros e diáconos e apóstolos agiram o quanto antes para resolver a questão. Isso mostra o cuidado que eles tinham com a igreja, né? E a forma também como eles agiram, né? Eles não se viram como os únicos habilitados para fazer isso. Pelo contrário, eles nomearam, elegeram 4 irmãos para representá-los na igreja de Antioquia, Síria e Cilícia. Isso mostra para nós que a igreja de Cristo, ela não é composta só por uma pessoa. Todos na igreja de Cristo têm o seu papel e têm uma tarefa a desempenhar, né? Outra verdade que fica explícita para nós no versículo 28 é a submissão da liderança ao Espírito Santo. Uma coisa muito importante que vocês, como membros da igreja, devem ter, uma atitude que vocês devem ter em relação à liderança da igreja a liderança da nossa igreja mostra-se submissa à palavra de Deus e ao Espírito Santo? Se sim, obedeçamos. Se não, devemos admoestar a nossa liderança. Porque não é porque são líderes que eles não erram, eles erram. Se eles não estiverem se comportando de acordo com a palavra de Deus, devem ser admoestados. Porque na igreja de Cristo, quem manda é Jesus. Observe que os apóstolos e presbíteros mostraram-se submissos. E eu gosto da forma como eles declaram aqui. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui eles não estavam dizendo o seguinte: nós estamos em pé de igualdade com o Espírito Santo. Nós concordamos com o Espírito Santo. Não é isso que eles estão dizendo aqui. Nós nos submetemos ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E nós acatamos o que o Espírito Santo mostrou para nós, né? Vemos aqui a decisão foi dada pelo Espírito Santo a quem eles obedeceram. Diferentemente daqueles que saíram da igreja de Jerusalém sem autorização, Paulo, Barnabé, Judas e Silas e também os apóstolos falavam por meio da autoridade do Espírito Santo. Eles tinham autorização para falar. Esses 4 irmãos que foram enviados pelos apóstolos tinham autorização para falar, para levar aquela carta e expor as decisões àqueles irmãos. E eles estavam autorizados. E os apóstolos estavam submissos ao Espírito Santo, autorizados pelo Espírito Santo. Então nós vemos ali uma cadeia de comando, começando com o Espírito Santo, os apóstolos e a igreja. Essa cadeia de comando, mas quem manda é o Espírito Santo. A ordem que o Espírito Santo deu foi que se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue de animais, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Essas regras devem ser seguidas por todos os cristãos gentios, não importa a época. Essa decisão serviu para mostrar aos crentes gentios que eles, embora estivessem isentos de observar os rituais do judaísmo, não estavam isentos de cumprirem as normas que condizem com uma vida santa e dedicada a Deus.
Nós estamos aí, né? Meio de ano, as festas juninas, as festas julinas, né? Aí a crentaiada, para não parecer que está, né, na idolatria de São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Aí põe nome de festa do milho, festa da pipoca, fogueira, noite da fogueira, inventa outros nomes e faz uma coisa parecida. Tem até a bebida chamada crentão, né? Porque quentão pega mal, né? Então inventaram o tal do crentão, um negócio de gengibre lá que você toma, sai tossindo uma semana, né? E aí, né? Como é que fica? Irmão, não é pecado você acender uma fogueira, não é pecado você comer comidas típicas do meio do ano, não é pecado. Mas vamos lá. Está tendo uma quermesse ali. O mastro do Santo Antônio está lá, ele está lá na ponta, e o pessoal está lá, fazendo o culto deles a Santo Antônio, São João, São Pedro. Hoje, aqui na cidade grande, a gente não tem muito mais isso, mas lá no interior, a gente via as quermesses, né? Tinha lá o leilão, a pessoa arrematava um pedaço de leitoa, um pedaço de carne, levava e comia e tal. E aí, o crente pode participar dessas coisas? A minha concepção é que esse texto também se aplica a essa questão. Uma festa para Santo Antônio, seja qual for o santo, não é lugar para um crente estar. Mas suponhamos que seu vizinho bate a porta da sua casa e lhe dá um pedaço de leitoa. Né? Ele não fala nada para você. Ele simplesmente dá para você. Você até desconfia que aquela leitoa veio lá da quermesse. E aí, você vai comer ou não? Aí entra aquele princípio que Paulo diz: coma, irmão, dê graças a Deus e coma. Não precisa perguntar de onde foi. Agora, se ele entregou a leitoa para você, sabendo que você é crente, sabendo que você tem dificuldade, e ele está fazendo isso para te provocar, ele entrega uma leitoa para você, e a hora que você pega, ele fala: eu arrematei na quermesse. Devolva para ele. Pastor, mas isso é deselegante. É melhor ser deselegante do que desobediente. Devolva para ele. Pessoal, obrigado. Enquanto eu não sabia, enquanto você não tivesse pedido, estava tudo bem, mas agora que eu sei, então está aqui de volta. E aí, pastor, chouriço, então a gente não pode comer? Não pode. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados. Um animal que morre sufocado, o sangue dele fica dentro do corpo dele. Há todo um princípio, né? Nós já vimos isso na lição anterior, no estudo anterior, mas lá em Levítico, por exemplo, nós vemos a norma: se o judeu caçasse algum animal e fosse comer aquele animal, ele tinha que deixar o sangue do animal escorrer pela terra, porque o animal não tem alma, e o sangue do animal simboliza a vida do animal. A nossa alma, nós recebemos alma, nós temos, Deus soprou em nós o fôlego de vida. O animal também tem fôlego de vida. A diferença é que ele não tem alma, mas ele tem a força motriz, né, que o faz mexer, faz correr, viver, o fôlego de vida. E quando esse fôlego de vida sai, morre, o ser morre. A mesma coisa acontece conosco. Mas nós temos uma alma, o animal não. O animal, o que simbolizaria isso, né, o que seria essa parte sagrada, essa parte mais importante seria o sangue dele. Então, por isso, o que Deus está mostrando nós devemos ter respeito pela vida alheia. Que seja um animal, nós devemos ter respeito. Nós podemos nos alimentar da carne dos animais? Podemos. Mas até para fazer isso, nós temos um jeito certo de fazer.
ter respeito para com os seres vivos, porque tudo é criatura de Deus, tudo é criação de Deus. Então, quando eu e você comemos chouriço ou frango a molho pardo, né, que é ele cozido no sangue dele lá, nós estamos quebrando um princípio bíblico. E como eu disse semana passada, se for pensar bem, tudo que é impuro está no nosso sangue. Você está aí com uma dor, aparece uma dor em você, qual é o primeiro exame que o médico vai pedir para você? Um dos primeiros exames, exame de sangue. Geralmente é o sangue que acusa alguma infecção. Mas aqui há um princípio espiritual. Nós não devemos comer por ordem do Senhor. Foi o Espírito Santo que deu essa ordem. E das relações sexuais ilícitas, ou seja, tudo que está fora do padrão do casamento bíblico, tudo que está fora da relação sexual dentro dos princípios bíblicos, tudo é uma relação sexual ilícita. Tudo. Então, dessas coisas faremos bem se nos guardarmos, se evitarmos essas coisas. É a ordem que fica para nós aqui, né? Não precisamos nos circuncidar, não precisamos evitar carne de porco. Aliás, a gente deve evitar carne de porco porque é uma carne forte. Mas não é pecado comer carne de porco, não, irmão. Não é pecado, não. Portanto, se um herege adventista bater na sua porta e disser que você está em pecado porque está comendo carne de porco, mostre para ele Atos 15. Pergunte para ele se ele é judeu ou se ele é gentio. Se ele falar que ele é judeu, aí você fala, não, tudo bem, então você tem um princípio aí do seu povo. Se ele falar que ele é gentio, certo, provavelmente ele será. Então diz para ele, você é desobediente, porque a Bíblia está dizendo que não está dizendo nada em contrário. E você está inventando coisa que a Bíblia não diz, né? Bem, vamos em frente. Algum questionamento, alguma pergunta até aqui, irmãos? Então vamos mais para frente. Nos últimos versículos desse trecho, no versículo 30 a 35, nós vemos a diligência dos delegados em cumprir a missão, né? Diz a Bíblia que os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Da mesma forma que os apóstolos e presbíteros foram diligentes em tratar a questão o quanto antes, os delegados aqui, os que foram enviados para a igreja de Antioquia, Síria e Cilícia, cumpriram o seu dever o quanto antes, né? O advérbio de tempo aí, logo, mostra isso, né? Desceram logo para Antioquia, né? Outra verdade que vemos no verso 31 é a alegria e conforto resultantes da decisão. Imagine como devia estar esses irmãos nessas igrejas. E aí? Será que a gente vai ter que se circuncidar mesmo? Será que a gente não vai poder comer carne de porco? Será que nós vamos ter que seguir os rigores da lei de Moisés? Mas a gente lê e a gente vê que em Cristo tudo isso já se cumpriu. Será que eles estão certos? Será que nós estamos errados? Quem está certo? Isso trouxe angústia para aqueles irmãos. E aí quando chega esse quarteto, né? Podia chamar o quarteto notável, né? Esse quarteto notável, quando ele chega ali trazendo as informações, nós vemos que eles, quando leram a carta, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Enquanto alguns são mensageiros trazendo desconforto e perturbação, os servos de Deus sempre devem ser agentes do conforto e da consolação, né? Entre eles estava Barnabé. Barnabé, o próprio nome significa, né, filho da consolação, né? Barnabé tinha esse nome, tinha esse codinome, né? O filho da exortação, filho do consolo. Mais à frente, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1,
Paulo fala sobre a consolação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em nossas tribulações, para que com essa mesma consolação também consolemos a outros. Os filhos de Deus devem ser instrumentos de consolo divino. Você e eu devemos ser instrumentos do consolo divino ao coração das pessoas, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Quando as decisões são tomadas pela orientação do Espírito Santo, os resultados dessas decisões unificam e fortalecem a Igreja de Cristo. Veja bem, o que consolou o coração desses irmãos foi a palavra que o Espírito Santo trouxe. Isso é muito importante a gente observar, porque o que consola a Igreja de Cristo não são palavras agradáveis ditas pelas pessoas. Você quer ver um exemplo onde a gente vê esse erro sendo cometido? Você vai no funeral de uma pessoa, você nem sabe quem era aquela pessoa direito, e aí a pessoa ali, é dito daquela pessoa, ele foi um bom homem, ela foi uma boa mulher, não sei o que, tudo mais. É importante a gente lembrar que a morte, ela não santifica ninguém. A morte não torna ninguém bonzinho de um minuto para outro. Como disse o reverendo Everton Takachique, se você viveu como ímpio e morreu como ímpio, vai sofrer a eternidade como ímpio no inferno. Se você viveu como um pecador, viveu no pecado, morreu no pecado, vai sofrer a condenação do pecado eternamente. Não mudou nada. A morte de alguém nos sensibiliza, mas ela não muda em nada a realidade da pessoa. Por isso, tome cuidado. Quando você estiver numa situação, num funeral, tome cuidado para você, em vez de falar de Cristo, da vida eterna, da realidade da morte e como nós devemos lidar com isso, cuidado para você não ficar ali endeusando o defunto. Mesmo que tenha sido uma pessoa piedosa, é um pecador, é o corpo de um pecador que ali está. Tome muito cuidado com isso. Cuidado para não levar um falso consolo para as pessoas. Cuidado para que no momento desse, querendo não ofender os entes queridos ali que estão sofrendo com a morte da pessoa, o seu ente querido, você não leve um consolo falso. Leve o Evangelho, pregue o Evangelho, fale da salvação, fale da urgência, da importância de ter um encontro com Cristo. Chame a atenção das pessoas para a realidade, para as realidades eternas ali, né? Estou falando aqui no caso de um funeral, né? Claro. Mas o que consola o coração do povo de Deus é a palavra de Deus. E o crente não é consolado com outra coisa senão com a palavra do Espírito Santo. Quem é crente de verdade não se consola com palavras de autoajuda. Não se consola com palavras de autoestima. Quem é crente de verdade só se consola com uma coisa, com a palavra de Deus. Verdadeiros crentes se apegam às verdadeiras igrejas, porque nessas igrejas se ouve a palavra de Deus e não as bajulações dos homens. Tá? Outra verdade que destacamos aqui no verso 32 a 35 é a dedicação no ensino da palavra. Observe que Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Esses dois irmãos. Depois nós temos também outra informação, que eles se demoraram ali por algum tempo.
Os irmãos os deixaram voltar em paz depois disso, né? E aos que os enviaram, voltarem para Jerusalém, né? Para os apóstolos em Jerusalém. Mas eles ficaram por ali algum tempo, permaneceram ali algum tempo. Porque não dá para você edificar uma igreja, não dá para você instruir uma igreja com algumas palavras ou por alguns dias apenas. Ainda mais quando se tratava de uma questão tão séria como essa, eles tinham que permanecer um bom tempo ali, ensinando aqueles irmãos. Também nós vemos mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas continuou ali. Depois nós vamos ver, hoje não vai dar tempo, semana que vem nós veremos que Paulo, quando aconteceu a divisão da equipe, Paulo voltou onde estava Silas e buscou Silas para ser seu companheiro. Na semana que vem nós veremos isso. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, os 4 permaneceram algum tempo ali. Judas voltou depois de algum tempo. Paulo e Barnabé também ficaram algum tempo, mas depois eles retornaram para Jerusalém. Não retornaram para Jerusalém, eles permaneceram ali. E dali de Antioquia, quando eles tiveram a intenção de voltar numa segunda viagem missionária, aconteceu a divisão que nós veremos semana que vem, no próximo estudo. Aqueles sobre cujos ombros está a responsabilidade de instruir outras vidas, devem ter em mente que não há tarefa mais nobre, trabalho mais honroso e urgente do que pregar a palavra do Senhor e cuidar da sua igreja, e cuidar da igreja de Cristo. Não existe nada mais honroso, não existe nada mais sublime, não existe trabalho mais sublime do que esse: cuidar da igreja de Cristo. Não estou aqui menosprezando as outras profissões, não é isso não. Não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte: você tem a sua profissão, mas se você recebeu também o privilégio de ser um oficial da igreja, de poder cuidar da igreja em algum aspecto, num ofício ou em alguma frente de trabalho da igreja, você está recebendo um grande privilégio. É privilégio para nós cuidarmos da igreja de Cristo. E é o que nós vemos na vida desses irmãos. As definições a que os apóstolos e presbíteros chegaram tornaram-se regra para a igreja de Cristo em todos os tempos. Deus fez com que aquela situação desfavorável causada pelos judaizantes contribuísse para que a igreja se posicionasse de uma vez por todas sobre essa questão. De tempos em tempos sempre tem um outro grupo que levanta e quer trazer essas esquisitices para dentro da igreja novamente, Talvez aí mais recente na história é a igreja adventista, mas sempre tem aí uma outra seita que vem resgatando essas coisas e impondo sobre as pessoas, sobre os crentes. Mas aí a gente já tem a diretriz dada na palavra de Deus. Nós vimos como eles agiram, nós vimos a decisão que eles tomaram, como isso edificou a igreja, como isso corrigiu um erro, Mas esse erro persistiu. Semana que vem nós veremos, por exemplo, a carta aos Gálatas foi escrita depois disso aqui, depois desse ocorrido. E a carta aos Gálatas foi para corrigir novamente erros que os judaizantes estavam trazendo para dentro da igreja. A carta aos Hebreus, que nós estamos vendo, mostra também o mesmo problema. A carta aos Colossenses, da mesma forma. Então eles sempre estavam sofrendo ataques de grupos que queriam trazer de volta as coisas antigas, coisas que já haviam sido cumpridas e não haviam mais necessidade agora de serem praticadas. Hoje, em nossos dias, nós temos aí um exemplo, a igreja adventista,
Não gaste seu tempo assistindo programas desse pessoal. Não gaste seu tempo acompanhando o trabalho deles. As heresias deles são muito sutis, algumas são muito escancaradas, mas eles são muito sutis em colocar as heresias deles. E os incautos muitas vezes pensam assim: não, mas eles falam bonito sobre Jesus. Olha, o que eles estão falando é bíblico, pastor. Quando você vai a fundo, você vai ver que não. Eles são os novos judaizantes. São judaizantes dos nossos dias. Não perca tempo com essas coisas. Da mesma forma, em sua vida, naquelas situações que se apresentam desfavoráveis, se você buscar a orientação do Espírito Santo, com certeza você receberá diretrizes que nortearão toda a sua vida. Lembre-se que em sua vida há um efeito acumulativo, e a cada situação em que você aprender algo novo, somar-se-á ao que você já aprendeu. Conhecimento é assim, nós vamos acumulando o conhecimento, é cumulativo. Por isso, não despreze nenhuma situação difícil de sua vida, nem muito menos fuja dela. Elas são mestras que Deus lhe manda para definir o seu caráter conforme o caráter de Cristo. Enfrente as situações. Aqui estava a igreja de Cristo enfrentando um problema. Se os apóstolos tivessem dito assim: não, deixa para lá, isso aí não é nada demais, deixa para lá. Já imaginou quanto estrago esses homens teriam feito na igreja? Mais do que fizeram, Então, a cada nova situação que você enfrentar na sua vida, você estará acumulando mais conhecimento. Você estará acumulando mais conhecimento e mais experiência. Não fuja dos problemas, não ignore os problemas, enfrente-os, clamando pela sabedoria do Espírito Santo, clamando pela sabedoria de Deus, clamando para que o Espírito Santo lhe dê diretriz, dê direcionamento no que você precisa fazer, e vá acumulando o conhecimento. E cada vez que você aprender algo que o Espírito Santo lhe der através da sua palavra, ponha isso em prática na sua vida. Transforme isso numa diretriz para a sua vida, num hábito do seu coração. O que Deus quer que nós façamos? Quando problemas surgirem no seio da igreja, que nós sejamos parte da solução e não do problema. Geralmente, quando acontece problema na igreja, nós precisamos ter discernimento para saber de que lado nós estamos. Nós estamos do lado do problema ou do lado da solução? Como é que nós devemos nos portar? Obviamente, devemos fazer parte da solução e não do problema. Nós devemos atacar não as pessoas, mas atacar o problema, não a pessoa, não as pessoas. Obviamente, as pessoas que estiverem no erro, se elas não mudarem de atitude, obviamente elas sofrerão ataque. Não tem como, porque o erro não vem sozinho. O erro é trazido por nós. Lembre-se disso. Nós somos os... como é que se dá lá o nome para quem transmite o vírus? Oi? Não, tem um nome que é dado, vetor, isso, somos os vetores, dos problemas. Somos nós que trazemos os problemas para dentro da igreja. Agora, vamos fazer parte da solução ou do problema? Para sermos solução, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo e à Palavra de Deus, entendendo que uma tradição ou prática só deve ser mantida se ela guardar o conteúdo do Evangelho.
Do contrário, tais práticas ou tradições deverão ser rejeitadas, né? Nós devemos entender isso, né? Somos a solução quando nós nos submetemos ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Não somos nós que resolvemos o problema. Quem nos dá a direção é o Espírito Santo. Nós apenas agimos de acordo com a direção que Ele nos dá. Se assim fizermos, seremos parte da solução e não do problema. Concluindo, irmãos, problemas nos fazem mexer, tomar atitudes e a definir o nosso caráter e conduta. Como igreja de Cristo, passaremos por muitos problemas e só tiraremos o máximo de proveito deles se não perdermos o nosso foco na glória de Deus. Problemas, lutas na igreja, na vida da igreja ou na nossa vida particular, são para nós oportunidades que Deus nos dá de exercitarmos o que Ele nos ensinou e de pormos em prática o poder que Ele já nos deu para agir. Problemas na vida, na nossa vida, problemas na vida da igreja, são uma escola para nós. Por isso nós devemos agir de forma correta em relação a eles. Como? Submetendo ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Isso quer dizer obediência a Deus e a sua palavra. Problemas nos fazem mexer, tomar atitudes e definir o nosso caráter. Se você pegar a história da igreja cristã, você vai ver que toda vez que levantava-se um herege ou um ensinamento errado, Deus também levantava homens piedosos, servos dele, falando contra aqueles erros, falando contra aquelas heresias. Obviamente nós não devemos amar os problemas, não é isso. Mas nós devemos enfrentá-los de forma bíblica, focados na glória de Deus, para a glória dele e para o nosso bem. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos preserve, em nome de Jesus.